As fortalezas foram construídas para defender a ilha de Santa Catarina, mas além disso, acabaram virando um atrativo para imigrantes que queriam mudar de vida. Eles vieram para cá e ajudaram a moldar o estado que a gente conhece hoje. Mas antes disso, a coroa portuguesa precisou se entender com os espanhóis. Quando as fortalezas começaram a ser erguidas, a ilha de Santa Catarina era quase um vazio de gente. Só 400 habitantes de origem europeia, estimam os historiadores. A chegada dos imigrantes açorianos, a partir de 1748, foi uma estratégia da coroa portuguesa para ocupar o território. E mais. Queriam aqui produzir os alimentos para essas tropas e, eventualmente, no enfrentamento com os espanhóis, os filhos desses açorianos também seriam soldados. Faltou foi combinar com os novos moradores. Para a coroa portuguesa, povoar a ilha de Santa Catarina era um grande projeto militar. Agora, para as pessoas que saíram dos Açores para vir colonizar essa terra, era uma esperança de mudança de vida. A ilha logo ganhou novas cores. Os viajantes que passavam pela ilha diziam que os portugueses gostavam de roupas muito coloridas, que gostavam de fitas, gostavam de bordados. E virou uma espécie de pomar. Diziam que ela cheirava a laranjas e limões. E era essas frutas que os navios estrangeiros vinham buscar aqui para poder se abastecer nas suas viagens e evitar o escorbuto, uma doença causada pela falta de vitamina C e que custava muitas vidas a bordo dos navios. Foi tempo de fartura nas fortalezas. Eles comiam muita farinha de mandioca, até porque o trigo não pegou na ilha. Eles comiam muita galinha, muito porco e no mato era abundante a caça. Restaram pedaços dessa história. Cacos de jarros, garrafas e louças usados pelos oficiais portugueses. Por 3 décadas, a vida para militares e civis seguiu sem sobressaltos na vila de Nossa Senhora do Desterro. Isso até a chegada dos espanhóis em 1777. Lembram? A Espanha mandou para cá a maior armada de guerra que já cruzou o Atlântico. Os portugueses se renderam sem resistir e boa parte da população da ilha fugiu para o continente. O domínio espanhol durou 1 ano e meio e não foi com armas, e sim na mesa de negociação que os portugueses conseguiram retomar o controle da ilha de Santa Catarina. Foi o Tratado de Santa Ildefonso. Os espanhóis recuperaram a colônia Sacramento lá no Uruguai, disputada durante 100 anos. Em troca, entregaram a ilha de Santa Catarina definitivamente para os portugueses. Aí saíram para sempre. Saíram para sempre. A gente costuma dizer que os espanhóis eram bons de briga e os portugueses bons de lábia, nos tratados. Senão, a gente não estaria falando português aqui nesse momento. Estaria falando espanhol. Espanhol. Quase um século depois, o inimigo era outro e também a função das fortalezas. Anhatomirim virou um hospital para soldados feridos na Guerra do Paraguai e também local de quarentena para quem chegava nessas bandas e poderia ser o portador de alguma doença perigosa. A fortaleza de Ratones teve um papel importante no controle de epidemias. Aqui entre 1800 e 1900 funcionou um lazareto, um lugar para isolar as pessoas com cólera, febre amarela e outras doenças infecciosas. O Lazareto de Ratones era uma questão de saúde pública. Doenças como essas, se chegassem à cidade, podiam dizimar a população inteira, tanto civil quanto militar. Anhatomirim também foi testemunha de um dos capítulos mais sombrios da história de Santa Catarina, a chacina de opositores do governo de Floriano Peixoto. Muitos descontentes com o governo do ditador foram presos na calada da noite na então cidade de Desterro e trazidos aqui para os calabouços da fortaleza de Anhatomirim. Até hoje não se sabe ao certo como eles foram executados, se por fuzilamento, enforcamento ou degola.
não há consenso entre os historiadores. Os números variam de 43 a 180 pessoas. Não houve processo legal. Então, portanto, houve uma execução sumária. E isso foi uma chacina. Amanhã, na última reportagem da série, por que as fortalezas foram abandonadas a ponto de virar ruínas e o esforço para restaurar a nossa história. Todas as construções que podem ser recuperadas e reutilizadas. Você sabia que as fortalezas podem virar patrimônio da humanidade?